que é Deus, né? E aí, essa é a pergunta. Primeira pergunta do livro. E a resposta que ele obtém, né, dos espíritos é que a inteligência suprema, né, causa primária ou primeira, né, de todas as coisas. Tá? Então essa é a primeira pergunta, que é muito importante. Até Aristóteles já expediu esse raciocínio, né, na antiguidade, chamando também de primeiro motor, né, ou motor imóvel, aquilo que tudo move, né, que dá origem a todos os outros movimentos a partir dele, né? Então, a segunda pergunta poder-se-ia dizer que Deus é o infinito, e aí a gente pode raciocinar que não, né? Porque o infinito é um atributo de Deus, né? Então a gente não pode tomar o atributo pela essência, né? Ou o efeito pela causa. O infinito é só um efeito, é um dos atributos de Deus. E há também a nossa pobreza de linguagem, né? A linguagem humana, ainda com a mente concreta, não consegue muito bem definir muitas coisas, né? Devido à nossa carência de abstração e de linguagem. Então, a princípio, a gente começa por aí. E aí, o interessantíssimo, né, é que começa a nossa fé raciocinada, que nos permite nunca duvidar, né, da existência de Deus, porque vai ser sempre a nossa escolha mais, nosso raciocínio mais lógico, né? Não há como refutar isso. Porque a gente vem nessa outra pergunta aqui, né? Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Ora, no axioma que a gente aplica a nosso processo científico, né? Ou seja, todo efeito tem uma causa. Então, se o universo existe, logo tem uma causa. Vamos observar a causa de tudo que não é obra do homem e veremos que não é senão obra de Deus, né? Então, pautados, né, nesse raciocínio, nesse axioma, né, nessa premissa fundamental de que não há efeito sem causa, podemos concluir que sempre é necessário uma causa primeira, né, de todas as coisas. Portanto, Deus. Né, isto é, Deus. Aí a outra pergunta, né, que consequências pode tirar do sentimento intuitivo de todos os homens trazem em si da existência de Deus? Ora, naturalmente de que Deus existe, né? Senão de onde viria esse sentimento que está em base, né? Está como base em todas as consciências humanas, né? Todos os seres humanos têm essa compleição natural a acreditar em algo superior, né? E aí a gente pode também ir para a próxima pergunta, já que é um pouco complementar, né? O sentimento íntimo de que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? E aí, fácil a gente raciocinar isso, né? Esqueci de trocar. Se seria fruto da educação, né? Da cultura, você nascer numa civilização religiosa, isso irá lhe conduzir a ter já uma fé, né? Mas a gente observa em todas as culturas da humanidade, todos os povos, tribos, né? Até nos selvagens mesmo, né? Que há sempre uma crença, né? Há sempre algum culto religioso, seja primário, né? Ou mais estruturado, né? Seja aquelas estátuas, né? Em pé, de obeliscos, né? Enfim, qualquer forma de crença dos selvagens a gente consegue ver que está presente, né, a crença em algo. Então, em toda a humanidade sempre houve essa crença, né? Atualmente que, né, com o avanço científico e tal, começou a surgir essa questão do ateísmo, né? É algo muito mais moderno do que se pensa, né? A próxima pergunta aqui, a gente segue, né? Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? E aí, novamente, né, tomar o efeito pela causa, né? Se as coisas, né, as propriedades, os elementos químicos, né,
organizados de tal forma aleatória, né? Seria a própria causa do surgimento das coisas, né? Ora, é outro absurdo, né? Qual seria a causa, né, anterior ao surgimento desses elementos químicos, né? Dessas matérias primitivas, né? Então sempre há que se ter uma causa primeiro, né? Então a gente nunca pode tomar o efeito de algo pela causa, né? Aí que se deve pensar a próxima, da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso, né? Outro absurdo, né? Ainda maior, né? É se atribuir ao acaso a criação de algo, né? Ou seja, o acaso nada pode fazer, né? O nada não existe, né? E, e aí é que a gente entra também num conceito importante, né? Outro axioma que a gente vai definir aqui já, né? Além desse de que todo efeito tem uma causa, né? Obviamente, e sempre há uma causa primeira de todas as coisas, é o axioma de que um efeito inteligente só pode ter surgido, né, de uma causa inteligente. Então, ao observarmos, né, o mundo, né, o sistema solar, as leis da física, né, então a gente vê que há inteligência em tudo, né? Se esses efeitos são inteligentes, logo a causa há que ser inteligente também, igualmente, né? Então é isso, todo efeito tem uma causa e quando a causa é inteligente, não é senão quando o efeito é inteligente, né? Ele não é senão de uma causa igualmente inteligente. E aí mais uma pergunta aqui para complementar, para finalizar esse tópico, né? Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. É que ele está querendo saber, né? Nós, enquanto seres humanos, somos inteligentes também. E aí, o que há de mais inteligente, né, na natureza acima do homem, por exemplo, né? Claro que o homem não consegue ver nenhum ser mais inteligente do que ele, né? Então, por vezes, através do orgulho, ele manifesta esse ateísmo, achando que não há nada uh, mais inteligente do que ele, né? Porque ele não consegue ver. Mas se o homem volta os olhos para a criação, né? Para as obras da criação de Deus, para o universo, o sistema solar, a natureza, né? Os animais, o reino vegetal, o reino mineral, né? Tudo isso são coisas inteligentes, né? E não foi o homem que criou, né? Então, tudo que existe, né, de inteligente, de belo, de harmonioso, que não foi obra do homem, logo foi obra de um ser maior que ele, né? No caso, Deus, obviamente. Então, em resumo, é isso. E aí, por orgulho, né, o homem acaba por negar, né, a existência de Deus, achando que é a inteligência máxima do universo, né? Outro ponto interessante, que eu acho que a gente já pode abordar aqui, é, por exemplo, como a gente poderia conhecer a Deus, né? No nosso estágio atual é impossível, né? Eu gosto de um exemplo que eu vi certa feita de que Maurício de Souza, por exemplo, na Turma da Mônica, né? Ele é o deus daqueles personagens, né? Dos quadrinhos, né? Então, como ele poderia se fazer conhecer por eles, né? Nos quadrinhos lá? Se não, primeiramente, né? Desenhando a si próprio, né? Naquele mundo, naquela realidade, né? Sendo manifestado por entre eles, né? Através dele próprio se projetando, se manifestando na realidade dos personagens, né? Então é uma abstração interessante a gente fazer. Um exemplo disso são os grandes avatares, né? Os grandes seres que vêm à Terra, né? Como representantes de Deus, a exemplo de Jesus, né? Que vem trazer essa manifestação de Deus, né? Algo muito mais superior do que o ser humano, né? Que acaba por gerar um grande espanto, né? E o ser humano
em decorrência desse espanto, acaba, né, por crucificá-lo, né, entre outras coisas, né, por causa desse abismo imenso entre um ser divino e um ser meramente humano, né. Então, assim, nós, enquanto personagens, enquanto criaturas ainda, né, ali naquela realidade dos quadrinhos, né, nós não conseguimos ainda perceber o nosso Criador, né, senão num primeiro vislumbre, né, através de um ser que ele enviou como seu representante. É um primeiro momento, né, é um primeiro passo. Mas também nós podemos, né, buscar a evolução, né, dessa nossa realidade, né, através do nosso livre-arbítrio, do nosso esforço, da nossa depuração, né? E aí Deus, ao ver o nosso esforço, a nossa depuração, nos concede realidades cada vez mais sublimes, mais complexas, né? Vislumbres cada vez maiores, né? Através de, por exemplo, se a gente está numa realidade de duas dimensões só, né? Largura e comprimento, né? Nós podemos evoluir para uma realidade de três dimensões, né? Ou seja, que já tem altura, que já é o nosso caso, né? Vivemos no mundo de três dimensões, mas há várias outras dimensões, né? Então a gente pode evoluir para um mundo de quarta dimensão, né? Por uma dimensão de quinta, por exemplo, né? E aí cada vez mais a gente vai conseguir aprender a essência de Deus, né? Cada vez mais nos depurando, né? Nos desmaterializando, vamos conseguindo compreender cada vez mais essa complexidade do universo, né? Falta-nos sempre o sentido, né? A gente não consegue perceber nada comumente, né? Se não for através de aparelhos, de medições, né? De quantificações. Então isso é algo ainda muito primário do ser humano, né? Mas pela razão, pelo uso da razão, da filosofia, a gente já consegue vislumbrar muita coisa, né? Porque a lógica, ela é o guia mais seguro para qualquer mundo, né? Para pensarmos, para analisarmos qualquer coisa através da lógica, né?